Atentado contra radialista no interior de Sergipe. O Wilton Andrade, dono de uma emissora no município de Itaporanga da Ajuda, teve o carro incendiado na madrugada de hoje dentro da garagem. A suspeita é de um crime político. O comunicador Wilton Andrade, a mulher dele e as duas crianças acordaram na madrugada com o veículo em chamas. Mesmo em meio a muita aflição, conseguiram abrir o portão e se livrar do carro, que bateu neste muro. O delegado do município, Marcos Garcia, esteve no local do atentado e fez os primeiros levantamentos sobre o crime. Foram vistos dois motoqueiros, e que eles não teriam nem descido das motos. Eles atiraram a garrafa de coquetel Molotov. O carro queimado servia também como unidade móvel da Rádio Milênios, de propriedade do comunicador. A emissora foi fechada por determinação judicial, mas a programação permaneceu no ar através da internet. A polícia investiga ainda a possibilidade do crime ter relação com a política aqui do município, motivado talvez pelas críticas que o radialista fazia no programa dele a grupos influentes da região. Existe sempre o jogo político de oposição, de situação, enfim, sempre ocorre, E a gente fica no alvo dessas pessoas, A gente que faz o papel de imprensa, muitas vezes é confundido. O radialista foi recebido pelo secretário de Segurança Pública do Estado, João Eloy. O Wilton pediu proteção para ele e para a família. O radialista Wilton Andrade esteve na Assembleia Legislativa e na sede da OAB, junto com o delegado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Nas duas instituições foram formalizados pedidos de proteção para o comunicador, vítima de atentado na semana passada. Estaremos também protocolando na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, porque este ato é um ato de terrorismo. Isto é uma violação de direito, de atentado a uma imprensa, de atentado a uma família. O atentado aconteceu na madrugada da última sexta-feira, quando o radialista, a mulher dele e os filhos foram acordados com o carro que estava na garagem em chamas. A polícia investiga várias versões para a motivação do atentado, entre elas a possibilidade de crime político, já que o Wilton, através do programa de rádio da qual é proprietário, tecia sérias críticas a pessoas influentes do município de Itaporanga da Ajuda. Difícil para o comunicador é tocar a vida a partir de agora. De sexta-feira para cá não conseguimos mais dormir. Eu tenho uma criancinha de 3 anos, a minha única filha mulher, é uma menininha de 3 anos, ela entende as coisas perfeitamente e ela está em trauma. Minha esposa, a mesma coisa, não consegue dormir, qualquer pessoa que passa na porta, que para um veículo ou que tem um barulho, já se assusta, ela já começa até a gritar. Até olhando para dentro de casa, curiosos, a gente fica pensando que são pessoas que estão querendo vir para, talvez, acabar com o que não conseguiram fazer, Vítima de um atentado e inúmeras ameaças, o radialista Wilton Andrade, dono da Rádio Milênios de Itaporanga da Ajuda em Sergipe, peregrina por órgãos do Estado e federais em busca de justiça. Depois de veicular uma série de matérias de denúncias sobre irregularidades no município, o Wilton teria sido alvo de retaliação. No dia 17 de dezembro último, um homem ateou fogo no carro dele e o ameaçou com uma arma. Apesar de levar o caso até a Secretaria de Segurança do Estado, o radialista não recebeu escolta policial e as ameaças continuaram. Obrigado a deixar a casa onde mora com a mulher e 5 filhos, o radialista ingressou no Plano de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, programa do governo federal. Wilton Andrade reafirma que não vai desistir na busca pela punição dos culpados e defende a liberdade de imprensa. Eu acredito que a imprensa ela tem que ser livre e democrática, tem que passar os fatos reais e atender os anseios da população. Acredito que é o famoso cala-voz para ninguém saber as coisas erradas que acontecem no município. Para o diretor do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Roberto Monte, casos como o de Wilton e outros de ameaça à liberdade de imprensa são consequência do histórico de impunidade no país. O centro conta com uma rede nacional de jornalistas e radialistas que denunciam tentativas de intimidação da categoria. Eu acho que a gente tem que dar visibilidade, divulgar esse tipo de coisa exatamente para coibir esse tipo de barbárie, querendo calar uma parte da opinião pública e a questão da imprensa livre. Isso é muito grave. Já o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Maurício Azedo, afirma que a entidade repudia, vê com preocupação e cobra a investigação do atentado contra o radialista. E estima que as autoridades do estado de Sergipe, que é dirigido por um democrata, o governador Marcelo Deda, ofereça toda a proteção de que esse companheiro está a carecer. A gente procura valorizar
esses exemplos, porque é através dessa coragem que os jornalistas exercem um papel importante. Além de autoridades de Sergipe e federais, a investigação do atentado contra o radialista Wilton Andrade está sendo acompanhada pela Abratel, Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicação. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Valmor Parém. Agentes da Força Nacional de Segurança estão no município de Itapuranga da Ajuda para garantir a segurança de um radialista vítima de atentado. Esta é a primeira vez que a Força Nacional realiza esse tipo de serviço no Brasil. Foram 3 meses fora de casa em Brasília. O retorno para Sergipe foi sob forte esquema de segurança. O radialista Wilton Andrade e sua família serão escoltados por 9 agentes da Força Nacional de Segurança. Um alívio para quem teve a vida por um fio. A Força Nacional está chegando por aqui, a minha tranquilidade maior, porque sabemos que são pessoas treinadas, capacitadas para exercer essa função de nos defender. Em dezembro do ano passado, o radialista que mora no município de Itaporanga da Ajuda sofreu um atentado. O carro dele, que estava na garagem de casa, foi incendiado durante a madrugada. O veículo, que também era utilizado como unidade móvel da Rádio Milênio FM, ficou completamente destruído. Segundo o radialista, antes de procurar proteção em Brasília, acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não obteve retorno. A resposta que foi dada, que não tinha efetivo suficiente para garantir esses policiais. O trabalho dos agentes da Força Nacional deve durar pelo menos 30 dias. Nós ficaremos na cidade, dando segurança a ele até que as investigações prossigam, que haja o conhecimento da autoria dos fatos ou que haja alguma finalidade no inquérito. Esse tipo de proteção é a primeira vez, é um programa, inclusive, primeiro no mundo todo. O Brasil, nesse sentido, está sendo pioneiro. Nós fizemos um curso específico para esse tipo de proteção, além do curso da Força Nacional, fomos treinados um curso de segurança de autoridades. O radialista Wilton Andrade, vítima de um atentado há aproximadamente 4 meses na cidade de Itapuranga da Ajuda, esteve hoje na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O radialista Wilton Andrade estava acompanhado dos filhos e de homens da Força Nacional. Veio pedir ajuda aos integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Ele começou relatando o atentado que sofreu em dezembro do ano passado, que quase o matou e a toda a sua família. Desde que voltou a Sergipe, novos fatos surgiram, dentre eles uma testemunha ocular da trama do atentado. Hoje está aqui no estado uma representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública para apurar os fatos. Veio para ouvir o policial, que assim o policial me pediu várias vezes que se fosse a nível federal, ele poderia relatar isso na certeza de que teria garantia de segurança para ele e para a família. E a secretária veio, coordenadora, esteve aqui antes de ontem, mas o policial não compareceu. O atentado aconteceu há quase 4 meses e o radialista Wilton Andrade questiona a lentidão para a apuração e a conclusão do inquérito por parte da SSP. Ele hoje pediu ajuda dos deputados para que a Secretaria de Segurança Pública conclua logo o inquérito. Os deputados ouviram atentamente o depoimento do radialista e fizeram perguntas e já garantiram que vão pedir mais empenho à Secretaria de Segurança Pública. Quando ele diz no seu depoimento que pessoas que ouviram numa reunião o planejamento estratégico dessa ação, olha, essa pessoa precisa ter proteção da segurança pública para prestar o seu depoimento. Então nós vamos ao secretário pedir que ele leve essa pessoa para fazer o seu depoimento, dando todas as garantias, como é de praxe hoje, para que essa família não viva desse jeito, né? Um amparo policial, com tanta coisa. A Secretaria da Segurança Pública informou que as investigações estão sendo realizadas pelo Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. Disse ainda que não há, no momento, elementos concretos para que sejam realizadas prisões. E digo, o senhor ser presidente desse sindicato, meu companheiro Cabral, o senhor está não ajudando essa categoria. O senhor está contribuindo com a democracia desse país. O senhor já é um instrumento de defesa da democracia desse país. Que os 2 pilares que sustentam a democracia é a imprensa livre e o poder legislativo, vereador Jair Santana. Tanto estadual como municipal. E o senhor sempre está aqui. E eu digo, respeitando isso, vereador, meu querido Cabral,
Eu defendi a vida de um radialista aqui, quando estava sendo ameaçado e agredido. E eu coloquei o guarda-chuva do Poder Legislativo Municipal para abrigar esse profissional, meu querido Lula. Coloquei dentro da Câmara Municipal de Aracaju, inclusive com a Força Nacional. Coloquei, empreguei, deu cargo, coloquei para trabalhar e coloquei aqui dentro 8 horas. Vem agredir ele aqui dentro? Ninguém veio. Por quê? Em respeito ao Poder Legislativo de Aracaju. Esse cidadão que estava sendo perseguido e agredido, inclusive defendido pelo companheiro Cabral, hoje está em São Paulo. Também lá, amparado por esses setores progressistas, trabalhando, defendendo o pão de cada dia. Então eu acho que nós vereadores de Aracaju, e diga a você, Cabral, eu não recebi nenhuma crítica de qualquer pessoa dessa cidade, desse estado, por ter feito isso. As pessoas me aplaudiram, silenciosamente, mas me aplaudiram, vereador Gelson Santana. E eu fiz aquilo não por causa daquele cidadão apenas. Eu fiz aquilo como eu estivesse ali defendendo e amparando todos os profissionais de imprensa desse estado. Fiz porque tinha o dever e a obrigação de fazer como presidente da casa. Fiz porque vi que aquele rapaz, que aquele profissional estava correndo risco de vida. Estava sendo agredido. Sua casa foi incendiada. E o senhor sabe que a gente paga por isso, né, vereador Irã? A gente paga, porque tem pessoas que não gostam. Mas eu, como vereador de Aracaju, como vereador do povo, eu estou aqui há 7 mandatos. Não foi as elites que me colocaram aqui, foi o povo. Sempre o povo. Sempre fui atrás do povo. E o povo me elegeu. E eu, em defesa do povo, agi daquela forma. E sempre agi aqui em defesa do povo. O companheiro Emanuel Nascimento colocou aqui a questão do Wilton Andrade. Um grave episódio, Emanuel, contra a democracia na comunicação sergipana. Quando aqueles marginais em Itaporanga invadiram de madrugada a casa do companheiro Wilton Andrade e tocou fogo no veículo da emissora. E até hoje, a polícia sergipana, companheiros vereadores, deve a apuração desse caso. Até hoje não se sabe quem fez e quem mandou fazer aquele ato brutal contra o radialista de Sergipe e do Brasil. A Fiterte, de pronto, apoiou o Wilton Andrade em Brasília, não é? E defendeu o companheiro radialista. E o Sindicato de Sergipe também fez a sua parte. Nós precisamos que a polícia de Sergipe dê um resultado do inquérito do caso Wilton Andrade em Itaporanga, que adormece nas gavetas da SSP.